Dando sequência às nossas aulas de extensão 1, aqui no curso de licenciatura em Letras Português, hoje nós vamos falar sobre a regulamentação das atividades de extensão aqui no FTM, baseado aí na Resolução 156, de 30 de junho de 2021. Os objetivos, então, é regulamentar a extensão, integrar ensino, pesquisa e estabelecer relação com a sociedade. A resolução ela define como a extensão deve funcionar dentro do FTM, garantindo a organização e a integração com o ensino e pesquisa. Já no conceito de extensão, o processo educativo e científico, a troca de saberes e a relação com a sociedade. Ou seja, a extensão não é só levar conhecimento, mas trocar experiências com a comunidade. O foco da extensão seria, então, o desenvolvimento social, a inclusão e a difusão do conhecimento. O foco principal é gerar impacto social positivo e ampliar o acesso ao conhecimento. E qual que são os princípios da extensão? O tripé, ensino, pesquisa e extensão, e a interação com a sociedade, né? A formação cidadã. A extensão é parte essencial da formação do aluno, e não é algo separado, não. Então, quais os tipos de atividades que existem? Projetos, que são que vocês estão realizando, né, dentro da disciplina. Dentro desses projetos, podem ter cursos também, minicursos, eventos, né, serviços, prestação de serviços, consultoria. No nosso caso, no curso, nós estamos realizando atividades, né, extensionistas dentro de uma escola. As atividades elas são as formas práticas de aplicar a extensão. E quem são os participantes da extensão? Vocês, alunos, nós, professores e a comunidade, né? Que no caso nosso seria os alunos lá nas escolas, os professores, né? Que fazem parte dela. Então, todos participam, inclusive a comunidade externa, né? Que é a parte fundamental. E dentro da organização e avaliação e acreditação da extensão, primeiro tem que ter o planejamento, né, o cadastro institucional e estabelecer as metas bem definidas, para depois avaliar o impacto dessas atividades, criar os relatórios para entregar, né, o que foi feito e nisso garantir aí as notas e as frequências, né, dentro da disciplina, que é o nosso caso. Bem, como conclusão, né, então vai causar um impacto social, a formação completa, né, do ser humano, do cidadão, e essa integração com a sociedade. Né, a extensão ela conecta o EFTM à sociedade e forma profissionais mais completos. Então, seria um resumo, né, da resolução 156 de 30 de junho de 2021, que regulamenta as atividades de extensão dentro do IFTM. Ela já está lá na nossa plataforma, dentro do Moodle, na biblioteca, né? Vocês podem baixar ela, né, e fazer uma leitura mais completa, que vocês possam se inteirar mais do que ela está fundamentando, né? Bem, o andamento da nossa aula, e esse é o momento, né, da gente poder tirar as dúvidas, seja no projeto de inscrição, né, com a atividade que vai ser realizada, que ainda não foi enviado para mim, seja no relatório parcial, ou seja, quem já está com tudo aprovado e está dando andamento no seu projeto. Bem, fica à vontade para estarem fazendo perguntas ou tirar dúvidas. Professor, eu sou do grupo da Romilda, de Uberlândia. Só para Sim, confirmar mesmo, ela já enviou o relatório para você, né? E aí, falaram no grupo que você vai corrigir, né? E isso. passar para a gente enviar. Aí todos do grupo terão que enviar o relatório. Seria isso mesmo? Isso, Ronilza. É Ronilza. Deixa eu ver, a Ronilza de Uberlândia, ela já mandou o relatório parcial, o relatório já tá aprovado, eu já mandei para ela. Agora, todos os integrantes passem para PDF e pode colocar no Moodle. Ah, beleza. Acho que ela não passou para a gente ainda, não. Então, Pode tá cobrando ela lá. não, beleza. Então, obrigado, professor. Eu agradeço. Professor, boa noite. Boa noite, Gerson. É,
Ontem eu enviei, os meninos fizeram um trabalho, concordamos com tudo, eles enviaram para o senhor corrigiu, e ela mandou para a gente, está enviando no Moodle. Eu até enviei, é para enviar no Moodle só ou direto para o e-mail do senhor novamente? Não, quando eu encaminho para quem é o responsável dos integrantes daquele grupo, ou eu já encaminho aprovado, aí é só você se transformar em PDF e cada um lançar no Moodle, né, para ganhar nota e frequência. Não precisa mandar de volta, não. Ah, não, certinho, então já está tudo certo. Eu sou de Araguari, né? Fiz com a Sara, e ela já enviou tudo certinho. Então agora só Uhum. falta a gente apresentar. Tá joia. Muito obrigado. Não deu nada, Gerson. Vitória, alguma pergunta? Alguma dúvida? Não, professor, nós enviamos nosso trabalho, eu até tinha enviado para você de novo, mas a Thalys já tinha enviado e aí eu já postei lá no Moodle também em PDF. Tá joia. Certinho? Tá ótimo. Nesse primeiro momento, nessa primeira extensão, a gente tem essas pequenas dificuldades, mas na próxima extensão, que é a extensão 2, é mais fácil. Como que vai funcionar a extensão 2? A extensão 2 pode continuar na mesma escola? Pode. Só que o formulário ele tem que ser feito novamente desde o zero, né? Ou seja, com um tema, uma ação, uma atividade diferente. Então, assim, você vai fazer o formulário com um tema, uma ação, uma atividade diferente, um cronograma diferente. Pode manter o mesmo grupo, o mesmo integrante? Pode, sem problema. Pode manter a mesma escola, igual eu disse agora? Pode. Pode ser a mesma escola, não tem problema, né? Então, assim, acaba que quando a gente iniciar a extensão 2 eu vou estar, na primeira aula, eu vou estar falando sobre isso, mas assim, eu estou só adiantando essa abordagem, esse assunto, por quê? Porque como agora é a extensão 1 tem toda essa dificuldade, tem todo esse alinhamento, essa construção de grupos, esses formulários novos para vocês, né, que vocês não conheciam, mas a dinâmica de trabalho para a extensão 2 e 3 é a mesma. O que vai mudar é fazer os formulários novamente, com o tema, atividade a ser proposta na escola diferente, mas pode utilizar a mesma escola para isso. O que que eu recomendo a vocês? Terminou de fazer a atividade nessa escola? Olha, no semestre que vem, nós iremos fazer outra atividade que vai ser diferente, com uma turma diferente. Qual que a senhora nos indica fazer? Quantos alunos tem lá? Tá? A senhora tem alguma dica de atividade que a senhora gostaria que a gente realizasse? Então, porque você já adianta informações para você já criar um tema, criar a atividade, já ter a turma e a série proposta, junto nessa escola que você vai realizar a atividade agora da extensão 1. Karina, alguma pergunta? A Gerson, para falar. Também a extensão pegou a gente muito de surpresa, porque foi muito corrido, pouco tempo para muita coisa. Vamos falar assim, acho que todo mundo não estava preparado psicologicamente para essa É verdade. matéria, assim. É, Eu, por exemplo, nunca tinha feito nada, assim, que é a minha primeira faculdade, e a gente fica muito apreensivo, nervoso, a gente aham, pergunta muita coisa, que é a mesma coisa que o colega perguntou, e a gente nem presta tanto atenção. é. Mas, graças a Deus, tá saindo, tá saindo. Não, é muito tranquilo. A gente apenas, por mais que vocês tenham experiência de sala de aula, tenham experiência de atividades realizadas, onde trabalham, ou seja, a primeira experiência que vão ter, a extensão ela faz com que vocês tenham essa ação protagonista, né, lá dentro dessa instituição escolar, né, que é um meio de envolver já com essa percepção junto aos alunos, de ter um feedback deles de como que foi a ação ou a atividade que vocês realizaram, né? Se ambientar com o local, né? Apesar, por exemplo, eu não tenho experiência nenhuma em sala de aula, e a gente vai aprendendo, vai se Elisângela, uma ambientando. pergunta? Eu tenho uma William, pergunta. tudo bem? Ô, Gerson, perdão, É, você não terminou? Não, não, é o Wender, mas Terminei, eu o já terminei, fiz Wender. uma pode pergunta. Como falar. você entrou agora, pode perguntar. Depois eu pergunto a minha. Não, pode perguntar, depois eu vou. Pode ir, de boa. Tá, joia. Eu tenho uma dúvida assim, eu acho que é uma dúvida meio que geral. No que vai Sim. cair de. Porque eu vi que a gente vai ter uma prova no encontro presencial, né? O que a gente Hum. precisa estudar para essa prova? Então, lá no Moodle, eu não sei se já liberou para vocês, mas a prova final
A apresentação lá na hora, junto com o tutor, é um resumo do que vocês realizaram, como é que foi e tudo mais. E a entrega como prova é o relatório final e o relato de experiência, que é o artigo. Essa seria a prova, que é a comprovação que você realizou a atividade e que vai fazer com que você seja avaliado. Entendi. Por Esse isso que eu relato de disse no início. experiência, no caso, é o relatório que a gente já enviou. Não, não, não. Tem mais outro. Tem o relatório final, que é outro formulário que já está lá na biblioteca, e tem o relato de experiência que eu expliquei nas primeiras aulas, que é um artigo científico que vocês já podem já ir construindo ele. Ou seja, artigo científico tem o quê? Título, resumo, palavras-chave, uma introdução geral, onde já tem um objetivo, que seria a atividade proposta nesse projeto de extensão. Tem a metodologia, aí vocês vão procurar autores que falam sobre metodologia, de acordo com o tipo de atividade que vocês realizaram lá. Tem os resultados de discussão, que é um relato contando como é que foi, desde o início até o final. Tem a conclusão e tem as referências bibliográficas, que são os autores que vocês colocaram na introdução, na metodologia e no resultado de discussão, que vão estar fortalecendo o conteúdo desse artigo científico, né? Quem sabe a gente publica ele. Então, assim, para a prova final, até é interessante essa pergunta sua, por quê? É a entrega na data do encontro presencial desse relatório final e desse relato de experiência. Então, já é para ser feito, então? Já era para estar fazendo esse relato de experiência. Porque você precisa buscar na literatura, lá no Google acadêmico, por exemplo, autores, né, que dizem respeito, né, ao tipo de atividade que você está fazendo. Então, cada um que propôs um tema para o seu projeto de extensão tem autores diferentes, não vai ser os mesmos, né? Então, relato de experiência, artigo científico, vamos falar assim, os formulários estão tudo na biblioteca. Cada projeto tem um tema, um assunto, uma abordagem, um objetivo. Então, assim, dá para você pegar as informações que você está no projeto, já passar ele para o modelo do relato de experiência, acrescentar os autores para dar fundamentação na introdução geral, na metodologia, e depois nos resultados de conclusão, resultados de discussão, e depois fazer as referências bibliográficas lá no final, né? Certo. Não, perfeito. Eu não consegui participar das primeiras aulas. Eu Elas tive estão um gravadas, contratempo. tá lá no Moodle. Beleza. Mas o senhor conseguiu tirar as dúvidas agora? Só uma dúvida, em qual revista que a gente vai tentar publicar? Seria no IFTM mesmo? Então, assim, qual que é o intuito do relato de experiência? Termos um material pronto. Agora, sobre publicação, se não der tempo junto na disciplina, que eu acho que não vai dar, depois eu posso tentar em algumas que eu tenho conhecimento, né? Se der certo, ótimo, aí eu falo com todos. Não é obrigatoriedade a publicação, mas é obrigado entregar o relato de experiência já, né? Assim, como Sim. forma de prova final junto com o relatório final. Mas mesmo que não seja obrigatório a publicação, mas conta no nosso currículo, né? A gente ter o artigo Isso. publicado Isso. ajuda a melhorar o nosso currículo acadêmico. Eu posso ter certeza que da minha parte eu vou tentar. Como são muitos projetos, eu vou ter de mandar para revistas diferenciadas. Mas assim, a hora que eu tiver com esse material pronto, quando finalizar a disciplina, eu vou ter um prazinho até no semestre que vem, que vai começar a nossa extensão 2, para dar um feedback para vocês. Se eu consegui, se eu não consegui, se já deu certo a publicação, se não deu certo, se eu ainda não mandei para a revista, entendeu? Aí eu vou dar esse feedback para vocês. Beleza, não, perfeito. Karina? Oi, William, tudo Oi. bem? Joia. Na verdade, assim, igual você falou, né? Alguma dúvida, tudo. Para mim, na verdade, não é nenhuma dúvida, é só um feedback mesmo. Porque, por exemplo, eu já estou na área, né? Hoje estou atuando na educação infantil, porém eu posso ir até no curso técnico, profissionalizante. Então, assim, para mim, o que mais, assim, dificultou um pouco é a gente encontrar todo mundo. Porque eu sou de Uberaba, o nosso polo é Uberaba. Então, assim, é uma quantidade grande de, não que os outros polos não sejam. Mas, assim, tem muitas pessoas que ainda estão na primeira graduação presencial. Então, assim, para mim, a maior dificuldade foi essa.
porque acaba que, por mais que a gente é um grupo, acaba que sobrecarrega algumas pessoas. E assim, eu já como professora, não vou te mentir, eu estou sentindo essa dificuldade de reunir, assim, estava até escutando você sanando as dúvidas do Ender e do Gerson, já pensando aqui, vou ter que marcar uma reunião com o pessoal do meu polo, para a gente vai ter que arrumar, nem se for sábado, domingo, encontrar. Por quê? Para a gente chegar nesse final, que você estava explicando para o Ender aí, da extensão 1, ainda tem muita coisa para ser feita. Muita coisa para ser feita. E a nossa visita na escola é dia 10 ainda. Porque vem semana de prova das escolas. Então, a escola que a gente escolheu, na verdade, disponibilizou só dia 10 de abril. Então, a gente já vai estar próximo quase do nosso encontro presencial novamente. Então, e assim, o que que eu proponho? Aos polos que ficaram vários integrantes, e assim, parece que é interessante. Quando tem muitos integrantes, a gente parece que é mais fácil, mas na verdade é mais difícil, né? Então, assim, se vão continuar na extensão 2, extensão 3, os mesmos grupos, o que que tem de fazer? Dividir as tarefas. Olha, vocês três, vocês quatro vão ficar para fazer o relato de experiência. Na hora da visita lá presencial, tem jeito de estar todo mundo presente? Ou tem jeito de tirar uma foto junto, todo mundo? Então, assim, ter esse diálogo, essas conversas antes do fato acontecer, é melhor para se ir organizando. Porque eu depois deixo esse relato de experiência, eu já deixo tudo disponível lá na biblioteca para isso. Para que todos entrem e vejam o que que tem de material lá e fiquem para me perguntar sobre esse material quando vai ser utilizado, quando vai ter necessidade dele. Então, assim, o relato de experiência eu já tem que ser feito desde quando começou a disciplina. Até mesmo porque quando você faz o projeto inicial de inscrição com atividade que você realizar lá na escola, você já começa a ter material para fazer o relato de experiência, o artigo científico, né? Relato de experiência é o artigo científico, é uma coisa só. Relato de experiência é artigo científico. A prova final da nossa disciplina é a entrega do relatório final, que é um formulário próprio, está na biblioteca, e o modelo do relato de experiência também, que é um formulário próprio que está na biblioteca. Então, assim, é interessante já bater um papo quando tem muitos integrantes, para que já veja esse modelo desse formulário e já vá preenchendo informações e já me mande uma prévia deles, um boneco, para mim poder fazer uma correção e já fazer a devolutiva, antes de terminar a minha disciplina no mês que vem. Mais alguma dúvida, pessoal? Ilza? Não, professor, boa noite. Não tenho dúvida, não, só queria participar mesmo. Obrigada. Essa aula, eu vou estar disponibilizando ela eu acho que no máximo até amanhã, eu quero ver se eu consigo hoje. Disponibilizar ela lá no Moodle e também no grupo do WhatsApp nosso, para que todos tenham conhecimento dessa fala minha. Porque, assim, o que que é a minha preocupação? Tá tudo explicadinho dentro do Moodle, alguns me perguntam, assim, sem saber de nada, mas porque não fez nenhuma leitura lá no Moodle ainda. Tá tudo explicadinho nas aulas, aí alguém me pergunta sobre aquele assunto, não viu as aulas. Então, assim, se não ver as aulas ou escutar as aulas, se não entrar no Moodle e dar uma vasculhada em tudo que existe lá, realmente vai ficar perdido. E não é assim que funciona. Para quem quer ser um professor, um professor dentro da licenciatura de letras português, se não ler, se não procurar entender, se não correr atrás das informações antes de perguntar, como é que vai ser esse professor? Então, assim, William, oi. o que que acontece? Que eu, Karina, percebo, não sei se meus colegas dos outros polos também estão com esse mesmo pensamento. Como, na verdade, postergou o início do curso, acabou que, coincidentemente, quem já está na área, por exemplo, da educação, coincidiu com tudo. Reunião de pais, prova, trabalho, e virou aquele tumulto, não te minto. Eu fui conseguir organizar a minha vida acadêmica ontem. Minha filha, que está fazendo faculdade também, falou: mãe, que é isso que está acontecendo? Sua vida está uma bagunça. Mas não é. E coincidiu com isso tudo. E não vou te mentir. Aí a gente se perdeu. Porque ficou muita coisa. Não estou falando que a culpa é sua, não é isso. Aham. Mas aí ficou muita coisa que, infelizmente, a gente não conseguiu organizar. Que agora que eu creio que o pessoal, pelo menos o pessoal do meu polo, tá? A gente está conversando, eles também estão começando a se organizar também. Então, eu creio que foi isso. Por isso que, às vezes, desculpa o termo, a gente faz umas perguntas meio retardadas,
Porque a Não, gente mas não é fica não. naquela ansiedade de querer fazer as coisas e não olha antes para ver se tem alguma explicação ou não. Então, assim, pelo menos o que eu vejo é isso. E assim, uma coisa que eu estou fazendo é julgando as datas para frente um pouco, para tentar facilitar, porque eu vejo que não é culpa de vocês, é lógico que não. E ao máximo, assim, por isso que eu faço grupo de WhatsApp. Pode perguntar. Tem alguma dúvida particular, me pergunta, porque é mais rápido do que no Moodle. Até sei lá no Moodle, até você fazer a pergunta. Então, assim, eu procuro ter movimentação no Moodle, isso precisa ter. Mas no WhatsApp eu respondo mais rápido e tento julgar o aviso ou a explicação no mudo para que todo mundo se interaja. E que dá aula também. Por isso, Nelson, eu estou jogando algumas datas para frente, que ainda a gente pode fazer isso, porque não finalizou a disciplina, para que relatório, projeto de extensão de inscrição, que ainda algum grupo não fez, que eu estou esperando, e o relatório parcial tenha prazos e tempos para serem enviados para mim dentro, para não precisar fechar o prazo. Então, eu estou jogando um pouquinho para frente para que todos consigam, sem prejudicar ninguém, sabe? Victória? Professor, deixa eu só te perguntar, não é meu caso, mas eu lembro que teve uma aula agora, esses dias, em que você disse que os grupos que estavam muito grandes, que eles poderiam ser divididos, né? Que quem se interessasse, que era para entrar em contato com o senhor e tudo. No módulo 2, no projeto de extensão 2, esses grupos que estão grandes e as pessoas quiserem se dividir porque às vezes viu a dificuldade, tudo, eles vão poder ter essa dinâmica ou tem que continuar o mesmo grupo necessariamente? Então, o que que eu sugiro? Como é a primeira experiência do grupo grande, o próprio grupo vai decidir entre as partes, olha, fulano, ciclano, beltrano está querendo fazer separado. Não, beleza. Os que sobraram vão querer continuar? Não, não, fulano quer fazer sozinho. Não, beleza. Os que sobraram quer continuar nesse grupo? Quer. Aí, quando eu receber os projetos, eu já vou saber que de Uberaba, por exemplo, se desfez em 4 grupos alternados, um com 3, um com 2, um com 7. Entendeu? Então, assim, essa devolutiva que eu vou ter no Extensão 2, de qual, se os grupos grandes vão continuar ou não, eu vou descobrir na hora que me enviar o projeto de inscrição da Extensão 2. Não, certinho, então. Obrigada, viu? Tá? Porque aí vocês já vão conversando para fazer essa decisão na hora que terminar essa disciplina de Extensão 1. Outra coisa, pessoal. Os formulários para Extensão 2 são diferentes? Não. É todos iguais. Quando eu faço a disciplina de extensão 2, eu tenho as informações que são lançadas lá, só que a biblioteca em si, ela continua a mesma. Então, assim, não vai ter mudança de formulários, a extensão 2 continua na mesma interpretação, no mesmo diálogo que a gente tem na extensão 1, mas reforçando minha fala. Muda o tema, muda o objetivo, muda o tipo de atividade. Pode continuar na mesma escola? Pode. Extensão 2 vai continuar na mesma escola. Pode continuar na mesma série, nos mesmos alunos? Não. Muda, né? Coloca outra atividade, outro objetivo, na mesma escola, mas com série diferente, com um grupo e número de alunos diferente. Terminou a atividade nessa escola, já segura, amarrado, para o semestre que vem, uma atividade. Pergunta a diretora, né, ou a supervisora, ou coordenadora lá pedagógica, em qual série que ela acha interessante, está fazendo uma atividade no semestre que vem, em qual data, provavelmente, apesar que eu não tenho ainda o cronograma, então essa data não é bom perguntar, não. Quando tiver, eu falo e você já entra em contato lá na escola. E qual série, qual grupo de alunos, quantos que é, que você já fica mais ou menos já com essa resposta pronta, né? Porque aí tira uma ideia, né? Do que pode ser feito, né? Já para a extensão 2. Alguém que entrou agora, quer fazer alguma pergunta? Muitas perguntas aqui e algumas informações já foram faladas anteriormente. Eu vou estar tentando disponibilizar essa aula ainda hoje, tanto no Moodle quanto lá no grupo do WhatsApp nosso. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Quer tirar uma dúvida? Boa noite, Elisângela de Araguari. Sim, Elisângela. Boa noite. Agora que eu consegui entrar. Sim.
Você deseja fazer alguma pergunta? Você tem alguma dúvida? Está tudo certinho? Não, até agora eu não consegui ouvir. Aí depois eu vou ler tudo. Ah, tá, joia. Eu vou tentar disponibilizar essa aula ainda hoje, tanto no Moodle quanto no grupo nosso Certo. WhatsApp. Eu já respondi Uhum. algumas perguntas, tirei algumas dúvidas. Aí, em relação ao seu projeto, ao seu trabalho, como é que é o andamento dele? É isso mesmo, é por causa disso. Tá bom, eu tô aguardando então, tá bom? Obrigado. Nada. 18h40, eu vou finalizar a aula. Eu imagino que não vai estar entrando mais ninguém, mas assim, eu imagino que todas as perguntas aqui, todas as informações a mais que eu passei, principalmente a voltada para a extensão 2, deve sanar muitas dúvidas e facilitar o trabalho, né, de todos os integrantes. Sobre a questão da data do relatório parcial, né, vai ser até dia 25. Mas a gente vai conversando. Quem precisar conversar comigo no particular já tem meu número, então a gente deixa o grupo mais para focar em dúvidas que podem ser gerais e o que for particular, né, pergunta. E se eu ver que é importante aquele assunto ir para o grupo, eu vou e coloco no grupo para tirar dúvida de todo mundo. E a gente vai alinhando, né, porque o prazo é curto, mas vai dar tudo certo, né? Então, pessoal, eu vou estar finalizando a aula se não tiver mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Não? Certinho, então, professor, muito obrigado. Tá É joia, já, coisa, a obrigado. gente grita. Tá bem. Então, eu vou estar finalizando nesse momento a gravação. Agradeço a todos vocês pela participação e tenham um bom final de semana. Boa noite. Obrigada, professor. Eu agradeço.